CP, se eu aumentar o VSync, eu vou ganhar mais FPS? Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Cara, eu recebo cada pergunta. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o VSync, tá? Muita gente vê o VSync lá nas configurações da NVIDIA e fala, poxa, o que esse diabo desse VSync faz? Será que ele dá mais FPS? Ele dá mais qualidade gráfica? O que é isso? Vou explicar para vocês. Bom, vamos lá então. O que é o tal do VSync? VSync, ele nada mais é do que uma configuração, uma lógica computacional. Então o cara acha que tem que ativar o VSync para ganhar mais FPS. Não tem nada a ver isso, né? A gente vai falar o que é VSync e você vai sair desse vídeo aprendendo, né? VSync não é algo que você fica mexendo, até tem lá na placa de vídeo para ativar ou desativar, mas você não precisa mexer nisso não, tá bom? Vou explicar para vocês, vocês vão entender o que é VSync no vídeo de hoje. Mas antes de falar de VSync, eu preciso explicar para vocês o que é FPS. Então, como você já está careca de saber, já viu? FPS significa frames per second, né? Ou seja, quadros por segundo. Ele indica quantidade de imagens, os quadros exibidos por um segundo, em um vídeo e uma filmagem de animação de jogo. É uma medida essencial para medir a qualidade visual da fluidez, beleza? Isso aqui é FPS, você já sabe disso. Frames por segundo, né? Então, uma foto, ela é postada, um segundo depois a foto mudou, outro quadro, né? Então isso vai formando FPS, quadros por segundo. Tá, entendi, CP. E isso aí é FPS. Agora tem muita gente confundindo FPS com Hertz de monitor. O Hertz do monitor não é a mesma coisa do FPS. Inclusive o Hertz não é igual para tudo, tá? Tem Hertz de som, Hertz de monitor, tem Hertz de várias coisas, né? Hertz é uma frequência, mas então a do monitor é um pouco diferente. Então o que é Hertz? Hertz no contexto de um monitor, refere-se à taxa de atualização medida em Hertz. Essa taxa indica quantas vezes a tela do monitor atualiza a imagem por segundo, ou seja, um monitor com 60 Hz atualiza a imagem 60 vezes por segundo, enquanto o de 120 vezes por segundo. A CP é a mesma coisa de FPS? Não. Primeiro que o FPS é gerado por uma placa de vídeo. Segundo que Hertz é no monitor, beleza? E o Hertz é quantas vezes a sua tela está piscando, né? Tá piscando, né? E o FPS não, o FPS está gerando lá na sua placa de vídeo. Quando não tem placa de vídeo é a placa mãe. E aí essa placa de vídeo gera a imagem e essa imagem é gerada graficamente, que isso é FPS, tá? Quantas imagens são geradas por segundo. O FPS, quantas imagens estão passando. Um tá gerando a imagem, o outro tá passando a imagem gerada, tá? Então é bem diferente. Tá, CP, mas como é que eu entendo isso? Então, presta atenção. Vamos supor que você tem uma placa de vídeo que tá gerando 120 FPS. Ô, CP, tô de boa. Aí tu vai lá na economia e compra um monitor barato dos Xing Ling das antigas de 40 Hz. Aí o que acontece? Começa a dar problema. A imagem não tá ficando legal. Tá gerando muito FPS, porém o monitor não tá conseguindo passar esses FPS para a tela, tá? Então tá tendo aí uma perda enorme, né? Uma perda, tá tendo aí um negócio chamado gargalo, que é você ter uma peça muito poderosa e outra peça ruim. Exemplo disso, processador e placa de vídeo. Tu tem um processador violento, e a placa de vídeo bem básica. Aí quando o processador tá aqui, ó, voando, solitário, precisando da potência. Aí o processador vira para a placa de vídeo, você não vai mais não? Aí a placa de vídeo fala, ô moço, eu tô no limite, não tem como subir mais não. Aí o que o processador faz? Desce e fica no mesmo nível. Isso se chama gargalo. A mesma coisa na placa de vídeo e monitor. Seu monitor tá com poucos hertz, mas a placa de vídeo tá voando. Não tem como o monitor transmitir aquela frequência, entendeu? Então, é por isso que você tem que saber escolher um monitor certo. Bacana? O que é o tal do VSync? Então vamos lá. Primeiramente você tem que entender o que é string tearing. Eu não sei se pronuncia assim, tá? String tearing é um artefato visual que ocorre quando a placa gráfica renderiza quadros mais rapidamente do que o monitor consegue exibir, que eu acabei de falar, tá? O resultado é uma imagem que aparentemente está dividida. Olha só que legal, a imagem fica dividida. Enquanto a placa de vídeo já processou a imagem,
o monitor ainda tá, a imagem ainda está chegando para ele. E quando isso acontece, tem uma divisão aqui chamada screen tearing, né? Você pode perceber que a imagem não está batendo no mesmo lugar. Enquanto um está recebendo a imagem devagar, o outro está gerando a imagem muito rápido. Isso, para evitar isso, criaram-se uma tecnologia chamada-se V-Sync. Então você vê o que é V-Sync? V-Sync, ou sincronização vertical, tá? É uma tecnologia gráfica que sincroniza a taxa de quadros de um jogo com a taxa de atualização do monitor, prevenindo o screen tearing. Então é para isso que serve o V-Sync. O V-Sync é uma tecnologia que está na onde? Está na placa de vídeo e está no monitor. Tem que estar nos dois, entendeu o que eu estou dizendo? Não adianta você ter a tecnologia na placa de vídeo e não ter no monitor, porque se você não tem no monitor, o monitor também vai continuar lento e a placa de vídeo não vai bater com o monitor, beleza? Então, a tecnologia tem que estar nos dois. Já vou explicar isso para vocês. Então, o V-Sync nada mais é do que uma sincronização entre o monitor e a placa de vídeo, tá? O monitor fala para a placa de vídeo assim, ó, manda esse negócio certinho para mim aí, viu? Aí a placa de vídeo, ó, meu chegado, tô enviando aí as imagens bacaninha do jeito que você pode processar. Então, o V-Sync nada mais é do que uma forma da placa de vídeo e o monitor conversarem entre si e se entenderem. Falar, beleza, é nessa configuração aqui que fica bom para você, então vou mudar assim, tá? Eles conversam. Então, não tem defeito de screen tearing. Por quê? Porque eles estão conversando entre si. E aí a imagem chega certinha na quantidade do que o monitor consegue mandar, beleza? E aí a imagem chega, o monitor manda, chega, manda. Então fica sincronizado, tá? Isso que é o V-Sync. V-Sync não tem nada a ver com FPS. Se você ativar o V-Sync, não vai dar mais FPS, tá? Porque V-Sync não tem nada a ver com dar FPS. V-Sync é simplesmente uma linguagem entre a placa de vídeo e o monitor, tá? Ou qualquer coisa que gera vídeo, nem sempre a placa de vídeo, né? Pode ser qualquer coisa que gera vídeo, até mesmo a placa-mãe gera vídeo. Qualquer coisa que gera vídeo e o monitor, isso que é V-Sync, beleza? Uma tecnologia que une os dois. Então, como eu disse para vocês, os dois têm que estar com a mesma tecnologia. Dessa forma, para você usar o V-Sync, você tem que ter uma placa que tenha o V-Sync e tem que ter um monitor que tenha o V-Sync. Não adianta nada você ter um monitor, né, que não sabe conversar bem com a sua placa de vídeo, né? Isso é muito comum, acontecia isso aí, sei lá, uns 7 anos atrás, que o monitor era até bom, monitor de 144 Hz, né? Aí daqui a pouco a placa não estava gerando a imagem corretamente no monitor. Por quê? Porque apesar do monitor ter muito Hz, ele não tinha o V-Sync, tá? Ele não tinha essa tecnologia e essa tecnologia não sincronizava a imagem bem, beleza? Deu para entender? Os dois têm que ter a tecnologia, tanto a placa de vídeo quanto o monitor. Falando dessa tecnologia, ela já é antiga, tá? Tem bastante tempo e ela é bem comum hoje. Qualquer monitor que você compra hoje é muito difícil não vir V-Sync, tá? E é muito comum mesmo, né? Até os monitores de 60 Hz têm V-Sync, tá? Então é muito comum você encontrar a tecnologia de V-Sync. Eu já vou falar de Hertz, de frequência, um monte de coisa daqui a pouquinho, tá? Então, espero que tenha dado para você entender o que é o V-Sync. Bom, dentro do V-Sync a gente tem duas tecnologias muito usadas. Nós temos o G-Sync, que é da NVIDIA, e nós temos o FreeSync, que é da AMD. CP, tem diferença deles? Claro, são tecnologias diferentes, mas na prática é tudo V-Sync, tá? É tudo um V-Sync específico de cada marca, né? O G-Sync é da NVIDIA e o FreeSync é da AMD. Só que eles podem ter diferenças, mas na prática é o quê? É uma tecnologia para fazer o monitor funcionar bem, beleza? São soluções avançadas que também eliminam o screen tearing. No entanto, isso é feito de forma mais dinâmica, ou seja, são tecnologias mais avançadas, ajustando a taxa de atualização do monitor em tempo real para corresponder à saída de fotogramas de placa gráfica. Ou seja, quando você olhar aqui, você vai comprar um monitor, né? O meu monitor é parecido com esse, só que o meu monitor é 265 Hz, beleza?
E aí ele tem a palavra aqui, ó, FreeSync e G-Sync. Ou seja, eu posso ficar tranquilo que o meu monitor funciona bem na placa de vídeo da NVIDIA e também funciona bem na placa de vídeo da AMD. Ele tem as duas tecnologias, ou seja, ele conversa bem com as duas placas de vídeo, tá? Então, tá a primeira dica que eu quero dar aí na hora de você comprar o seu monitor. Veja se ele tem a palavra FreeSync ou G-Sync. Ah, CP, eu não vou usar o G-Sync. Então tem que ter FreeSync. Eu vou usar a NVIDIA, tá? Então sempre quando você for comprar um monitor, certifique que ele tem ou uma tecnologia ou outra, ou até mesmo as duas, como é o caso do meu, beleza? Bom, aí vem a dúvida que todo mundo pergunta, CP, tá, entendi. Eu entendi que o V-Sync é uma tecnologia que faz o computador conversar com a placa, com o seu monitor, tá? Beleza? Hoje em dia televisão tem, monitor tem, beleza, entendi isso. Agora, CP, como é que eu compro as peças do computador? Muito simples. A primeira coisa que você vai olhar na hora de comprar as peças do seu computador, a primeira coisa, eu comprar um computador para quê? Ah, CP, eu quero comprar um computador, é para trabalhar, é para os meninos fazer trabalho de escola, tá? Precisa de V-Sync? Não, lógico que não. Ah, precisa de placa de vídeo? Não. Você pode comprar um computador pequenininho, daqueles pequenininhos que nem tem CPU gigante, né? Tipo a da LG, tipo do Positivo, né? Da Dell. Um computador que é uma caixetinha desse tamanhozinho aqui, ó, e põe no seu monitor, né? Vai te atender bem. Ah não, CPU, eu quero um computador para mim trabalhar, eu quero fazer edição de vídeo. Então, edição de vídeo, aí eu vou precisar de algumas coisas. Já vou falar da edição de vídeo. Ah não, CPU, eu quero comprar um computador que eu preciso para jogar. Eu quero jogar, tá? Beleza, então você já definiu, você quer comprar um computador para jogar, certo? Você quer jogar em que resolução? É a segunda coisa muito importante, tá? CPU, eu quero jogar em Quad HD no maior quantidade de quadros possível. Bacana, Quad HD. Então você já sabe uma informação muito importante. O seu monitor que você vai comprar tem que ter resolução Quad HD, tá? Ah, CP, mas não compensa eu comprar o 4K? Não, por quê? Você vai jogar em Quad HD, para que você vai comprar 4K? 4K é muito mais caro. Ah, e se eu comprar 4K, dá para jogar Quad HD? Dá, ué, mas vai pagar mais, tá? Então, se você não tem pretensão de comprar todas as peças por 4K, é melhor ficar só no monitor Quad HD, tá bom? Então, ah, CP, beleza, eu vou comprar um monitor que está custando aí uns R$ 1.500, ele é Quad HD, ele tem FreeSync, ele tem G-Sync e ele tem 200 Hz. Beleza, tá ok. Monitoraço, monitoraço. Só que você precisa dos outros equipamentos para estar junto do monitor, né? O monitor não vai funcionar sozinho. Você precisa de uma boa placa de vídeo que vai saber gerar aquela imagem que você quer, né? Naqueles quadros que você pede. CP, já sei qual que eu vou comprar. Vou comprar uma 4070 Ti, vai jogar em Quad HD e vai, né, conversar bem com o monitor. Vai conversar bem, vai funcionar bem, mas eu preciso das outras peças. Sua placa de vídeo precisa da fonte, né? Precisa da placa-mãe, precisa aí do processador, precisa das outras coisas. Então, a primeira conversa para montar o monitor é saber a resolução. É assim que eu começo. Hoje, meu computador é feito para Quad HD. Eu posso rodar 4K? Pode, mas eu fiz ele para Quad HD, né? Pensando a longo prazo, né? Então, eu pus a placa de vídeo para Quad HD, meu monitor é para Quad HD, né? E ele tem bastante hertz, então é assim que funciona. Agora, muita gente vai perguntar, CP, e qual que é o hertz do monitor? Aí você tem que escolher o máximo possível. Por exemplo, você comprou o seu monitor para jogar Quad HD, então você pretende jogar 120 FPS. Bom, 120 FPS não pode ser um monitor de 60 Hz, não vai bater, né? Tem que ser num monitor pelo menos de 120 Hz, 140 Hz, né? 144 que eles vendem, né? O ideal é mais, tá? Quanto mais o monitor ter mais Hz, melhor. Então eu comprei esse monitor meu, que foi da LG, ele tem 265 Hz, se eu não me engano, Quad HD. Por quê? Eu já pensei nisso, porque eu vou ter muitos quadros. Ah, CP, mas eu quero montar um computador para edição. Edição tem um fator maior, um único fator além do que eu tinha falado, de placa de vídeo, processador e tal. Qual que é o fator que é importante na edição? Cores do monitor. As cores do monitor fazem toda a diferença na edição de vídeo.
Então, se você comprar um monitor muito ruim, na hora de você editar, a câmera sua pegou a imagem, aí você jogou pro computador. E aí você fala, mas que imagem feia do caramba. Não é imagem, é um monitor que não está reproduzindo as cores. Então as cores são muito importantes na escolha do compra do monitor. E se você tem dúvida qual monitor comprar para edição de vídeo, tem um monte de vídeo aí na internet, só por lá assim, monitor mais barato para edição de vídeo, você vai ver um monte de monitor lá dos caras falando. Se você quer um computador para editar e jogar ao mesmo tempo, ele tem que ter cores e tem que ter hertz. Ou seja, ele tem que ter a tecnologia FreeSync, G-Sync e também tem que ter muito hertz e muitas cores. As duas coisas, aí fica mais caro ainda, tá bom? Cara, eu espero que tenha entendido o que é V-Sync. V-Sync nada mais é do que uma tecnologia que faz a placa de vídeo conversar bem com o monitor. Não tem nada a ver com FPS, não vai dar FPS. O que ele vai fazer? Evitar problemas na tela em que as imagens se renderizam de forma diferente, tá? Evitar um monte de problema e você vai ter uma alta performance na hora de jogos competitivos, por exemplo, de tiro e etc. Tá bom? É isso, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Até a próxima. Valeu, fui, queridão!